Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso Licitações do Zero. Eu sou Lô Peterson, especialista em licitações e preparei esse curso para ajudar você que quer começar no mundo das licitações, mas ainda não sabe exatamente por onde e como dar esse primeiro passo. Talvez você seja empresário, profissional liberal, estudante, consultor, advogado, contador ou simplesmente alguém que já ouviu falar em licitações públicas e percebeu que existe uma oportunidade muito grande nesse mercado, só que ainda se sente inseguro diante de tantos termos, documentos, editais, portais, regras, tudo que envolve o mundo das licitações. E eu quero começar essa primeira aula dizendo algo que é muito importante. É absolutamente normal se sentir perdido no começo quando o assunto é licitação. O universo das licitações ele pode parecer muito burocrático, muito distante, muito difícil. Muitas pessoas olham para um edital pela primeira vez e pensam, putz, isso realmente não é para mim. Outras acabam acreditando que apenas grandes empresas conseguem vender para o governo, conseguem dialogar com o governo. E há também quem acha que licitação depende de sorte, de indicação ou de conhecer alguém dentro do órgão público e a gente quer acabar com essa mística aqui. Porque a grande realidade é que licitação, antes de tudo, é um procedimento com regras. E quando você entende essas regras, organiza seus documentos, aprende a ler um edital, sabe captar um edital, começa a analisar as oportunidades com muito mais estratégia, esse mercado ele passa a ficar muito mais claro para que você possa trabalhar. E o curso, quando eu criei, pensei nessa ideia, porque a gente vê muito curso desenvolvido já diretamente para as pessoas que já trabalham com licitação e não é voltado para aquelas pessoas que estão entrando na licitação. Então a gente fez isso para te ajudar a sair dessa confusão inicial e entender o básico, só que de uma forma muito mais simples, prática e objetiva. Então, ao longo das próximas aulas, os próximos módulos, eu não vou falar como se estivéssemos em uma aula jurídica complicada, difícil de entender. A ideia que a gente tem aqui é de traduzir o mundo das licitações para quem está realmente começando. A gente vai falar sobre o que é uma licitação, onde e como encontrar as oportunidades, como ler um edital, quais documentos organizar, como pensar em uma proposta e quais cuidados tomar antes de entrar em qualquer disputa. Porque uma coisa a gente precisa deixar claro desde agora: participar de uma licitação não é apenas preencher um sistema e colocar um preço, como muitas vezes acontece. Licitação ela envolve preparação, ela envolve leitura, ela envolve organização, ela envolve estratégia e principalmente responsabilidade. Esse é o pilar de toda e qualquer licitação, é você ter responsabilidade, porque muitas empresas elas perdem boas oportunidades simplesmente porque elas não se preparam. Às vezes a empresa tem a capacidade de executar o serviço, ela tem um ótimo, um excelente produto, tem experiência no mercado privado, mas quando entra num ambiente público não atende às exigências do edital, ela perde prazo, ela esquece um documento que acaba inabilitando ela de todo o certame, ela calcula mal o preço ou participa de uma disputa que às vezes nem fazia sentido para a realidade daquela empresa. Isso acontece muito. É, acontecimentos diários ocorrem com isso. E não é porque a empresa é ruim, não é porque o consultor que está prestando a consultoria é ruim, não é porque aquela pessoa que trabalha na área da licitação da empresa é ruim, longe disso, mas é porque ela entrou na licitação sem ter um método, sem ter um objetivo específico e sem entender o que estava participando. Por isso, antes de pensar em vencer uma licitação, você que está me assistindo agora precisa aprender a avaliar se aquela oportunidade realmente serve para você, realmente serve para a tua empresa. E essa é uma das principais mudanças de mentalidade que eu quero trazer aqui nesse curso, nessa nossa conversa. Porque quem está começando costuma pensar assim: vou participar de tudo que aparecer, vou jogar lá no BNCP, vou jogar no BLL, no BNC, o título do que eu preciso e lá vai aparecer diversas licitações, eu vou entrar em todas. Só que o caminho mais seguro para você é outro. É primeiro você entender o seu mercado,
organizar sua documentação, aprender a buscar as oportunidades compatíveis com a sua área, analisar o edital selecionado com a máxima atenção, fazendo anotações, rabiscando, o edital é para isso. Calcular os riscos e aí só depois você vai analisar se realmente, poxa, essa oportunidade vale a pena eu participar. Porque licitação não é participar de tudo. Licitação é escolher bem, é se preparar bem e disputar com consciência. Tá? E por que que esse tema é tão importante? Quando a gente fala de ser organizado, de ter consciência, de poder participar e de estar 100% focado em licitação. Por quê? Porque o poder público ele contrata o tempo todo. É como falam aquele bordão, o governo compra do alfinete ao foguete. Tudo que o governo for adquirir precisa de uma licitação, ou seja, prefeituras, governos estaduais, órgãos federais, autarquias, fundações, empresas públicas, diversas entidades elas precisam contratar produtos, serviços, obras, solução tecnológica, que é o TI, comunicação, manutenção, alimentação, transporte, propriamente as consultorias. Você, consultor que está me assistindo agora, você também pode participar da licitação prestando a sua consultoria para o governo. Projetos, equipamentos e muitas outras coisas o governo compra. Então existe um mercado público muito amplo e muitas empresas privadas elas podem acessar esse mercado desde que estejam devidamente preparadas, porque o governo precisa de fornecedores. Mas não basta ter a vontade de você ser um fornecedor e de você vender. Você precisa realmente compreender o que e como o governo compra. Porque a diferença de um setor privado, agora falando com as empresas e com as pessoas que trabalham na área de licitação dessas empresas. No setor privado, a empresa ela escolhe indiferente qualquer tipo de fornecedor, porque ela compra diretamente. Ou seja, ela contrata alguém por indicação, por confiança, por relacionamento comercial, ou às vezes por conveniência mesmo do que ela precisa. Já no setor público, a lógica ela é totalmente diferente. A administração pública ela tem que seguir regras, ela precisa da publicidade de tudo que ela faz, ela precisa permitir competição, precisa tratar todos os participantes com isonomia, justificar suas escolhas, buscar a proposta mais vantajosa, respeitar o edital, fazer construção de TR, estudo técnico preliminar, BFD, há todo um amplo trabalho feito pelos servidores públicos, desde a sua justificativa no começo da licitação até o final, que precisa ser feito para que um edital vá coerente e com excelência para a rua, né? E aí que entra a questão da licitação, porque a licitação ela é um caminho utilizado pelo poder público para contratar de forma organizada, de forma transparente, de forma competitiva, que temos várias empresas disputando, e toda a construção se baseia para criar o edital. Que o edital é o que nós vamos chamar durante todos os nossos módulos, todas as nossas aulas, como a regra do jogo. Você vai ouvir isso diversas vezes. O edital é a regra do jogo. Tudo começa por ele. Começa com a sua publicação. Porque é no edital que você vai encontrar amplamente o que o órgão quer contratar, quem pode participar, se vai permitir consórcio, não vai permitir consórcio, os documentos que são exigidos, a proposta, como ela deve ser apresentada. Muitos editais vêm com o modelo da proposta a ser apresentada, qual é o prazo, qual é o critério de julgamento. Às vezes temos técnica e preço, só técnica, temos diversas obrigações que o contratante, ou seja, a contratada, a empresa, vai ter com o seu contratante e quais são os riscos também daquele contrato que está por ser assinado. Então é por isso que uma empresa, ela antes de entrar numa licitação, ela precisa saber e entender como é um edital. Quem sabe ler, quem sabe interpretar, quem sabe analisar um edital sai muito na frente em uma disputa. E não é porque ela tem algum tipo de privilégio, mas é porque ela entende o que realmente está sendo exigido e dessa forma ela vai ter a sua própria vantagem. E aqui eu quero derrubar alguns mitos que a gente vai tratar durante as nossas aulas. O primeiro mito é que licitação é só para empresa grande, como eu falei antes ali. Não é verdade, não é verdade. Existem diversas licitações de diferentes tamanhos, diferentes objetos e diferentes complexidades. Inclusive, existem oportunidades para grandes empresas, mas também tem oportunidades para pequenas e médias empresas, para prestadores de serviço e fornecedores locais. Diversos editais são feitos assim. O segredo é saber encontrar essas oportunidades que são compatíveis com a realidade da empresa que você trabalha, para você que é o empresário, para você que é o consultor que está prestando uma consultoria
Então tem que saber buscar realmente o edital que você possa se adequar no tamanho da sua empresa. O segundo mito que a gente vai tratar também é, para participar de uma licitação eu preciso ser advogado. Não, também não é uma verdade. Eu sou bacharel em Direito, especialista em licitações e contratos administrativos, Direito Público, Relações Públicas e Comunicação. Mas você não precisa ser um advogado para participar de uma licitação. Você pode contratar uma consultoria jurídica ou você mesmo pode organizar toda a sua documentação e deixá-la com muita clareza para que você possa participar de uma licitação. O conhecimento jurídico com certeza ajuda e muito, especialmente em situações mais complexas. Quando você vai fazer uma impugnação, vai fazer um recurso, vai analisar riscos, vai entender algum ponto que você possa adequar com pedido de esclarecimento, pedido de impugnação de edital. Mas assim, para começar, o mais importante é entender a lógica do processo, ou seja, organizar os documentos e aprender realmente como interpretar o edital. Esse é o ponto essencial. Outro mito que a gente vai tratar e também a gente quer desvendar ele é que quem vence é sempre quem dá o menor preço. Nem sempre isso acontece, porque existem diversos e diferentes tipos e critérios de julgamento. Em muitos casos, o menor preço é importante sim, é bom para a administração pública e tudo mais, mas preço sozinho ele acaba não resolvendo tudo, né? Porque a proposta ela precisa ser viável, os documentos precisam estar corretos e a empresa precisa, obviamente, cumprir as exigências, do edital. Porque, além disso, ganhar com um preço errado ele pode virar um gigantesco problema, porque a gente vai estar falando de uma execução contratual. E esse ponto é muito importante, porque vencer uma licitação não significa necessariamente fazer um bom negócio. Que às vezes você vence com um preço onde você calcula mal o custo, esquece os tributos, não considera deslocamento, mão de obra, material, prazos, obrigações contratuais, risco de execução, então você vence a licitação e você pode ter futuramente um prejuízo muito grande durante a execução desse contrato. Então, por isso, nesse curso, você que é empresa, você que é consultor, você que trabalha na licitação, eu quero que você desenvolva uma visão extremamente estratégica, porque a pergunta você deve se fazer não somente aquela pergunta de como eu faço para ganhar. A pergunta correta é uma série, ou seja, a licitação faz sentido para mim? Eu consigo cumprir o que está sendo proposto, o que está sendo exigido? Tenho os documentos, habilitação, técnica, jurídica, econômica? Tenho capacidade técnica de atender? Tenho os atestados que são necessários, que estão aqui nessa licitação? O preço é viável? Desde o começo da licitação, eu vou poder brigar no preço para baixar ele, vai continuar viável para minha execução? Porque com tudo isso você vai se perguntar, vai fazer a pergunta final, que é: o contrato pode ser bem executado? Porque a tua empresa precisa executar bem esse contrato. Então, quando você começa a se fazer essas perguntas, você deixa de agir por impulso e passa a agir com método. Você precisa ter método para trabalhar com licitação. E esse é o objetivo aqui do nosso curso Licitações do Zero. O curso não vai te transformar num especialista da noite para o dia, porque licitação é muito estudo. Você precisa estudar, você precisa desenvolver. Tem diversos professores aí que têm uma capacidade gigantesca em vários cursos no nosso país inteiro. Então você tem que estar sempre se aprimorando. Então a nossa proposta nem é essa, nem é te tornar um especialista da noite para o dia. A proposta mesmo é você ter uma base inicial, uma base clara, segura, para que você consiga entender realmente o caminho e começar a se organizar do jeito certo para uma licitação. Porque ao final do curso, eu quero que você consiga olhar para uma licitação, que você consiga identificar os principais pontos, que é o objeto, o prazo, os documentos, o critério de julgamento, os riscos, obrigações e viabilidade da participação. Você vai pegar um edital, você vai sair destacando tudo que é de mais importante e central para que você saiba buscar as oportunidades, para você entender a importância de manter todos os teus documentos organizados e para que você entenda e perceba que proposta não é chute. Proposta é cálculo. Você está numa sessão de licitação, você está num pregão, você está numa concorrência, você precisa saber entender o cálculo daquela licitação, que não é somente o preço, mas é de tudo que engloba aquele contrato. Então, eu quero que você compreenda que o trabalho não termina quando a empresa vence,
que depois da vitória vem a execução do contrato e executar bem constrói reputação para a empresa. Constrói um histórico, atestado de capacidade técnica, atestado de capacidade de atendimento e novas oportunidades para que você venha a participar e vencer outras licitações. Então é por isso que eu costumo dizer que licitação não é sorte, licitação é preparação, licitação é estratégia. Porque quem se prepara melhor, quem lê melhor o edital, foca no edital, organiza melhor os documentos e entende melhor o processo, ela entra nesse mercado com muito mais segurança. Seja a empresa privada, seja o consultor que está trabalhando, ou quem é da área de licitação, o coordenador de licitação, propriamente o advogado que está entrando nessa licitação, ele entra muito mais preparado e com muito mais segurança. Então agora, antes de encerrarmos essa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro módulo, eu quero oferecer propor, né, para vocês uma reflexão bem prática que eu anotei aqui. Pensa agora na sua empresa, você como empresa, você como consultor, você trabalhando como licitação, advogado, coordenador de licitação. Pensa agora na área que você deseja atuar. Se faça essa pergunta: o que eu posso vender para o governo? O que eu posso organizar para oferecer para o governo? Que a partir daí você vai saber como buscar. Pode ser um serviço, pode ser um produto, uma consultoria, pode ser uma solução técnica, uma prestação continuada, pode ser algo que você já faz no setor privado e que talvez também tenha demanda no setor público, tá? Então você pode fazer toda essa organização. Então pega um papel, abre uma anotação no seu celular, no computador, pode imprimir esse material da nossa primeira aula, do nosso módulo, responder aquelas perguntas também, ou propriamente rabiscar, ele foi feito para riscar, você pode riscar. E responda 3 perguntas simples que eu anotei aqui e vou passar para vocês. Primeiro, qual produto ou serviço que eu poderia oferecer para órgãos públicos? Já é a base da busca que a gente vai fazer depois de licitações nos sites, nos sistemas e tudo mais. Segundo, a minha empresa ou atuação profissional, vocês que mandam, já está minimamente organizada para participar de uma licitação? Tenho documentação, tudo mais? O que eu tenho já definido? Terceira pergunta, qual é a minha maior dúvida sobre esse mercado hoje? Qual a maior dúvida que eu tenho de licitação hoje? Por quê? Porque essas respostas vão te ajudar a entender e acompanhar melhor as nossas próximas aulas. Porque na próxima aula a gente vai entender mais diretamente o que é uma licitação pública e por que o poder público precisa seguir regras específicas para poder contratar. Tá bom, pessoal? Então, se você está começando agora, fica tranquilo. O objetivo aqui nosso é simplificar, porque o mais importante vocês já estão dando, que é o primeiro passo. Esse primeiro passo com consciência e com a vontade de aprender. Tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao curso Licitações do Zero. Estou aqui para ajudar todos vocês. Vamos começar e encontro vocês na nossa próxima aula.